pra fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Podemos conceber, assim, a existência de uma atmosfera de universalidade também no que se refere ao ponto de partida da doutrina espírita, em analogia à universalidade do ensino dos espíritos, onde reside a força do espiritismo, citada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Há um episódio nos registros histórico-lendários do Espiritismo que poderemos citar analogamente como um dos primeiros sinais, um dos indícios primordiais da chegada do Consolador. No ano de 1853, em Paris, o professor Rivail e sua esposa, a professora de Belas Artes, Amélie Gabrielle Boudet, sofrem o efeito do golpe de Estado de Luiz Napoleão Bonaparte, ocorrido em 2 de dezembro de 1851, e que avocou a si o título de Imperador Napoleão III, instaurando na França uma política ditatorial e clerical, ficando abolidas a liberdade de imprensa e outras liberdades públicas, manifestado esse golpe, sobretudo, na hostilidade ao desenvolvimento da instrução popular, decorrente do novo ministro da Instrução Pública dos Cultos fazer reinar na universidade o despotismo e o terror. Essas condições do regime político em sua pátria inibiriam as atividades do professor Denisard Rivail no ensino durante essa primeira fase do Segundo Império, que foi até 1860. Naquele ano de 1853, outro fato o atingiria. Sua percepção visual diminuíra sensivelmente, a ponto de não poder ler nem escrever. O diagnóstico clínico foi amaurose. Assistido, contudo, por uma sonâmbula, ela identificou apoplexia nos olhos e previu a cura em 3 meses, que se concretizou. Assim, as questões políticas, a doença dos olhos, parecia que infortúnios inesperados, como sempre o são, atingiam o insigne mestre das letras francesas e sua consorte. Mas podemos intuir, igualmente, que o mundo espiritual aproveitava-se daqueles acontecimentos para estimular um recesso nas atividades pedagógicas do mestre lyonês, um aparente repouso preparatório para a nova fase de sua vida. O ano do 50º de sua reencarnação, 1854, seria iniciado com um chamado para trilhar novos rumos em sua existência para cumprimento da missão que lhe fora delegada pelo Cristo e o encontro com a sua equipe de trabalho. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, companheiros e companheiras do Núcleo Espírita da Polícia Militar.
Boa tarde, internautas. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui reunidos, mesmo na modalidade online, para abordarmos um tema, o Livro dos Espíritos, a nova luz da Terra. Agradeço ao Departamento Doutrinário por essa oportunidade, uma data tão especial, que amanhã estaremos a completar. O Livro dos Espíritos completará amanhã 164 anos, assim como a própria doutrina espírita. Na sua primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, foi lançado com 501 questões, pelo codificador Allan Kardec. Mas já na segunda edição, já tinham 1018 questões. As edições mais novas, mais recentes, 1019 questões. Segundo a Federação Espírita Brasileira, foi devido ao codificador ou à editora. Na questão 1010, passou para a 1012. Então, não há a questão 1011. E houve a preservação disso, da continuidade, e ali se estabeleceu 1019 questões. Mas a gente pode até refletir sobre isso um pouco. Será que realmente houve essa não observação, ou seja lá o que for, de não sequenciar 1010, 1011, 1012? Ou essa pergunta ficou para depois, com a resposta devida? Eu não estou afirmando nada, só para que a gente possa refletir juntos. Essa possibilidade, a gente não pode descartar essa possibilidade, mas pode também ter acontecido de pular uma questão. Pode ter ocorrido isso também. É só para que a gente possa refletir. Mas só que o Livro dos Espíritos não ficou só na primeira edição, com 501 questões, na segunda edição, com 1018 e 1019, as edições mais recentes, mas teve também a sua terceira edição, no dia 9 e 10 de dezembro de 2006, foi lançada a terceira edição comemorativa aos 150 anos do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita também, na Federação Espírita Brasileira. Houve essa edição especial comemorativa aos 150 anos do Livro dos Espíritos e da doutrina espírita. E esse Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Mas é interessante que a gente observe, e para as pessoas que já leram, ou que vão ler, ou que já estudaram, que é muito interessante a informação que a gente sempre inicia pela introdução. Porque na introdução que Kardec, a gente vai observar a forma didática, organizacional, pedagógica, e algumas palavras também que a gente vai entender o seu significado na introdução. Então, eu recomendo que, para que deem uma lida antes de iniciar, para ter uma base mais sólida do seu conteúdo, que leia antes a própria introdução. Mas faremos uma breve síntese histórica dos precursores para chegar até aqui, que nada acontece subitamente. Tudo tem os seus precursores, a sua caminhada, o seu percurso, caminhos difíceis. Até mesmo aqueles que foram os precursores deram sua própria vida para manter a verdade estabelecida à época de cada um deles. Iniciamos falando um pouco sobre Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita. Eles plantaram em terrenos ainda não preparados. Homens rudes, ignorantes no sentido moral da palavra, primitivos. E Sócrates e Platão, naquela época, já falavam sobre a imortalidade da alma. Falava sobre um Deus único. Imagine. Aí a história a gente sabe o que aconteceu, né? Mas até mesmo quando Sócrates estava preso, lá no Evangelho tem Sócrates e Platão, a história, eles continuavam afirmando
e narrando para outros companheiros de cela, ele ficou no calabouço, sobre essa questão da imortalidade da alma, sobre um Deus único. E aí ele teve o sacrifício da própria vida. Mas ele preparou um terreno. Preparou o terreno para que Moisés chegasse à sua época, também com homens rudes, com terrenos ainda não preparados, homens não amadurecidos espiritualmente, que acreditavam em vários deuses. E aí Moisés vem e recebe, coloca duas leis distintas, específicas. Ele apresenta essas duas leis específicas, distintas. A primeira delas recebida no Monte Sinai, pelo próprio Moisés, que são os 10 mandamentos. A segunda lei, a lei do próprio Moisés, estabelecida pelo próprio Moisés, a segunda lei. Mas essa lei, essa segunda lei estabelecida pelo próprio Moisés, ela era mutável, ela era temporária, como foi modificada. Mas a lei de Deus não. E Moisés houve a necessidade, à época, de apresentar um Deus único, porém um Deus terrível, aonde os homens obedeciam pelo temor desse Deus que punia. Era apresentado uma lei, a pena de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, estabelecido por Moisés. Mas era necessário. Os homens eram indisciplinados. E para conter isso, houve a necessidade de Moisés apresentar esse Deus. Deus que punia, que castigava os homens indisciplinados, que não obedeciam às leis. E Moisés preparou esse terreno para essa época. Para a chegada de quem? Do Mestre Jesus. Jesus, no seu período, ele não veio simplesmente modificar a lei de Moisés, nem tampouco destruir a lei de Deus. Ele veio esclarecer. E Jesus, mais do que isto, fez. Ele exemplificou, propagou e exerceu, ou seja, colocou em prática os ensinamentos. Então, ele falava, propagava e mostrava como fazer. O seu próprio exemplo era a sua liderança com amor, no seu olhar, nas palavras verbais e não verbais. Estar do lado de Jesus, a gente já sentiu o magnetismo de amor, de carinho, de atenção, de acolhimento. Então, olhar para Jesus, se via já as lições que ele passava verbalmente. Por isso que eu falei que são expressões verbais e não verbais que Jesus colocou. E na lei de Moisés, ele a modificou profundamente. Basta observar que quando Moisés, que falamos anteriormente sobre a pena de talião, olho por olho, dente por dente, e Jesus vem e prega o amor no seio do paganismo. Olha que mudança profunda. Mas os homens não estavam ainda preparados, mas já havia um terreno que foi semeado antes pelos seus precursores, como Sócrates, Platão e o próprio Moisés. E sobre os 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai por Moisés, Jesus não destruiu, ele simplificou, resumiu os 10 mandamentos em um. Que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus acrescentou: está aí a lei, toda a lei, e os profetas.
10 mandamentos. Aí, poxa, 10 mandamentos? Aí Jesus fala assim para a gente, vamos pensar dessa forma. 10 mandamentos é muito para vocês, né? É difícil, né? Então vou apresentar um só. Basta seguir esse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nas entrelinhas, o que Jesus quis dizer amar o próximo como a ti mesmo? Que precisamos nos amarmos. Porque só podemos oferecer aquilo que temos para dar. Se nos amamos, nós temos condições de oferecer amor ao próximo. Mas se não nos aceitamos, se não amamos a nós mesmos, como podemos dizer eu te amo ao outro? Fica só verbal, não é verdade? Então, esse mandamento, essa lei de Jesus única, resumida, dos 10 mandamentos, é de suma importância. Amar a Deus sobre todas as coisas também tem um significado bastante complexo, essa mensagem de Jesus. Até mesmo para amar a Deus, como nós falamos muito que amamos a Deus, devemos nos amar. Porque se a gente não ama a nós mesmos, como é que a gente pode amar a Deus? É para refletirmos sobre tudo isto. E nessa proposta de Jesus, que ele pregou o amor no seio do paganismo, e nós sabemos a história também de Jesus, e que ele deu a própria vida em prol de toda a humanidade. E no momento da cruz, da crucificação, ele apresentou Maria como a nossa mãe. No momento que Maria viu seu filho à cruz e falou, filho, meu filho, por que fazes isso contigo? E ele chegou e falou assim, mulher, não mais, mãe. Eis aí o teu filho. E ali ele mostra à humanidade que Maria é mãe de todos. E ali esse homem mostra a sua grandiosidade, o seu ensinamento. E que lições ele deixou para o mundo. Que existe um divisor de águas. O mundo antes de Jesus e depois de Jesus. E Jesus falava por parábolas, porque os homens ainda não estavam preparados para ouvir todas as verdades. Muitas coisas ainda estavam ocultas. Então, o que ele apresenta para a humanidade? A terceira revelação, a doutrina espírita, que também não veio destruir a lei de Deus, que não veio destruir os ensinamentos, os exemplos de Jesus. Ao contrário, veio esclarecer, renascer, trazer para nós, de uma forma mais clara, aquilo que estava oculto, trazer um entendimento mais amplo, mais fácil de entendimento. Porque agora, depois desses precursores, nós estamos supostamente mais esclarecidos para desvendar o que era oculto. Então é uma nova era apresentada à humanidade. Na primeira revelação, Moisés, o Velho Testamento. A segunda revelação, Jesus, o Novo Testamento. A terceira revelação, a doutrina espírita, que está a completar 164 anos, 18 de abril. Uma criança muito nova. Por isso que nós observamos no movimento espírita, não na doutrina espírita, apesar de estarem entrelaçados doutrina espírita com o movimento espírita, mas esse movimento espírita, que são as pessoas, que somos nós, que nos consideramos espíritas, por a doutrina ter 164 anos, a sua grande maioria das pessoas não reencarnaram espíritas, passaram por outras religiões ou não tinham religiões.
E não tem problema nenhum. É livre-arbítrio, cada um escolhe. Mas eu falo isso porque ainda tem os resquícios que trazemos para dentro do movimento espírita e nos centros que frequentamos, que escolhemos e nos identificamos, trazemos ainda os resquícios das outras religiões e queremos implantar dentro das casas espíritas modismos, movimentos que não condiz com a própria doutrina espírita. Não tem ritual, não tem dogmas, né, não cultua imagens, mas aí, retornando para o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, que nos ensina a respeitarmos os nossos irmãos de outras crenças. Não impor a nossa verdade ao outro. Nós somos reencarnacionistas, mas aqueles que não acreditam na reencarnação, deixa de ser a verdade nossa para ele. E nós devemos respeitar esse momento evolutivo de cada um. Não que somos melhores do que ele. Cada um tem suas escolhas e devemos respeitar isso. E a doutrina espírita passa isso para cada um de nós. O livro dos Espíritos passa esse ensinamento para cada um de nós. Então, muito mais importante do que decorarmos cada questão e que página está, a pergunta e a resposta, é importante isso? É. Mas mais importante do que isso é colocar em prática todos os ensinamentos da doutrina espírita. Não vou exagerar, aliás, retorno e digo todos não, porque todos é complicado, né? Mas conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz pela sua transformação moral. Então, que possamos tentar. É um exercício árduo, é difícil esse deslocamento? Sim, é difícil, é complicado, nós sabemos disto, não vamos negar isso. Mas a tentativa, os esforços que faz, olha a caridade, o amor pleno que é oferecido para nós. Reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que faz. Então, a gente se esforçar. Anteriormente, como falamos, à época de Jesus e antecessores, os mártires foram entregues aos leões, cantando hinos de louvor ao Senhor, até dar sua própria vida, e não negaram o seu testemunho. Hoje não é mais necessário que a gente seja entregue aos leões, mas a gente passa por outras provas, por outras expiações, por outros testemunhos. E aonde está a nossa fé? Vamos pensar sobre isto. E vamos continuar um pouco mais a história. Mas agora iremos apresentar uma outra história. A história até chegar à construção da codificação da doutrina espírita apresentada por Allan Kardec. Quando foi apresentada a ele? E seus fenômenos? Como surgiram? Aí podemos iniciar da seguinte forma. Num pequeno vilarejo de Huntsville, em Nova York, nos Estados Unidos, já morava uma família Fox, as irmãs Fox, em 1847. A casa onde elas moravam, nesse vilarejo, era conhecida como Mal Assombrada. Por quê? Porque em 1848 começam as primeiras manifestações. As pancadas, as batidas, que depois ficaram conhecidas como raps, cada dia ampliavam, aumentavam essas batidas, que chegavam ao ponto de incomodar a família Fox para dormir. Isso tomou uma proporção cada vez maior de conhecimento da comunidade, da população, que posteriormente as irmãs Fox já estavam apresentando esses fenômenos, essas manifestações, em praças públicas, que chamavam a atenção de muitas pessoas que iam para ver esse fenômeno, mas ainda eram manifestações que eram vistas de forma frívola, de brincadeiras. As pessoas iam interessadas no fenômeno material, não através de estudo, de pesquisa, não. Ainda era uma situação frívola, mas necessária. Era para chamar a atenção mesmo. E com isso surge uma nova manifestação, um novo efeito, uma nova causa, que eram as mesas girantes, as mesas que giravam. E o interessante é que esses fenômenos das mesas que giravam, as mesas girantes, foi solicitação dos próprios espíritos para essa nova causa. E aí, bastava colocar a mão sobre a mesa
e pronunciar o alfabeto. A mesa batia correspondente ao alfabeto e, consequentemente, formavam as palavras. Sucessivamente, a cada batida, uma letra do alfabeto, até formar as palavras. A, uma batida. B, duas batidas. E assim sucessivamente, até formar as palavras. Isso tomou uma proporção que chegou toda a América. E ampliou mais ainda. Chegou à Europa, incluindo a França. E na França foi a sensação, esse fenômeno das mesas que giravam. Os salões eram onde tinha as apresentações públicas dessas mesas que giravam. Também de forma frívola, de brincadeiras. Mas chega um dia que chega ao conhecimento de um nobre professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido posteriormente por Allan Kardec. Inicialmente, ele não se interessa, nem acredita como pode uma mesa se manifestar. Mas passa-se os dias e ele encontra com seu colega, o senhor Fortier, que relata com detalhe esses fenômenos. E Allan Kardec, não assumindo ainda o pseudônimo, mas o professor Hippolyte, vai pessoalmente verificar estas manifestações das mesas que giravam. Chegando lá, ele vê as manifestações. E a primeira indagação que ele faz é: como pode uma mesa que não tem inteligência se manifestar? Como pode ela formar palavras, flutuar pelo ar, girar? Aí ele se questiona: ora, se esta mesa não tem inteligência própria, algo se manifesta através dela. E aí ele se interessa pela causa, através de pesquisas, de estudos, e ele questionava diversos espíritos sobre a mesma questão. E isso é importante, porque o próprio, posteriormente, depois de lançado o livro, Allan Kardec, quando ele assume já o pseudônimo dele, recomenda isso. A gente indague, questione, não acredite logo, imediatamente. E isso serve de lição para nós até hoje. Porque tem pessoas que não gostam de ser questionadas. Porque existe uma diferença, polemizar para questionar. Não, a gente pode chegar e falar para a pessoa, quando a gente participar de um grupo de estudo, de uma palestra, quando é autorizado perguntas e respostas, mas não há possibilidade de ser assim, assim, assim. Ele não poderia dizer desta forma, assim. Não tem problema nenhum. Que ofensa tem? Os espíritos mais elevados, eles até gostam quando se questionam. Quando ficam chateados, a gente perceber que alguém, um espírito encarnado ou desencarnado, fica chateado, a gente tem que ter cautela sobre essas reações, não julgamento, cautela sobre isso. Por que a gente se questionar? Não aceitação de questionamentos. Porque foi o próprio Kardec que fez isso, e está lá nas questões do Livro dos Espíritos. Ele fazia uma pergunta, os espíritos respondiam, abaixo ele reforçava a pergunta anterior, e os espíritos chegavam e também reforçavam, afirmando a pergunta que tinham já estabelecido na questão anterior. E eles reforçavam, sem problema algum, sem problema nenhum. E aí continuou, voltando a essas manifestações, quando o professor Hippolyte se interessou, e aí começou as pesquisas e tal. E aí, ele começa a codificar, através de vários médios, de várias partes do mundo, para comprovar, né? As dificuldades, nós sabemos que o que ele passou, e muitas, como os precursores também, né? E hoje a gente não quer passar por dificuldade nenhuma, né? Ou quase nenhuma, a gente quer fugir delas. Mas aí, ele codifica
em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. E, consequentemente, a doutrina espírita. E aí ele assume o pseudônimo de Allan Kardec, nome da última encarnação, a encarnação anterior dele, do seu Hipólito, quando ele era um druida. Mas tem sentido porque ele assume Allan Kardec. O professor Hipólito é um nome respeitado. Então, se ele lança com o nome dele, muitas pessoas não iam ter curiosidade de ler, porque o nome já teria o respaldo de quem escreveu. Mas quem é Allan Kardec? Livro dos Espíritos? Como foram queimados em praça pública. Mas ali aumentou ainda a espiritualidade, trabalha de uma forma tão leve, tão delicada, tão sutil, que a gente percebe, pô, queimaram tudo e agora ninguém vai mais ler. Apresenta manifestações e deixa em praça pública para todo mundo dar risada, brincar, mas tudo tem um sentido. Se não fosse assim, hoje não estaríamos contando a história. Se não queimassem os livros, depois que todo mundo saiu, os curiosos foram para catar os pedacinhos que sobraram, que livro é esse que a gente não pode ler? Então tudo tem o porquê e os paraquês. É importante pontuarmos tudo isto. E estamos aqui a contar essa história. Desde o momento de Sócrates e Platão, até a vinda de Jesus, que ainda continua conosco, até o lançamento do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, essa nova luz à Terra, para em pleno século XXI, refletirmos tudo isto. E estamos a vivenciar um momento grave. E para nós que acreditamos na reencarnação, temos sentido mais próximo a morte em nossa família, com os amigos, e muitas vezes a nossa fé vem a fraquejar e ficamos com medo, olha como é paradoxal, de morrer. Acreditamos na reencarnação, ou dizemos acreditar, e ficamos com medo de morrer. De deixar os nossos filhos, nossos familiares, e aí, se eu não resolvi, se acontecer isso, passa tudo isso na nossa mente, em algumas pessoas, porque é a singularidade de cada pessoa, né? E aí serve para que a gente reflita, não que a gente censure essas atitudes, eu estou levantando aqui para que a gente reflita e veja que a gente não está preparado ainda para carregar a nossa cruz e seguir o Mestre como ele mesmo solicitou. É um convite para revermos não só o Livro dos Espíritos, que estamos a falar do seu aniversário, 174 anos, mas da doutrina espírita em toda a sua essência, em toda a sua codificação. Para nos fortalecermos, estabelecermos estratégias de enfrentamento para esse momento que estamos a passar de dificuldade e de sofrimento. Mas que esse sofrimento não seja uma estagnação, mas que seja um instrumento de transformação, de crescimento, de amadurecimento espiritual, de alavanca. Porque nada mais é do que um impulso, acelerar a nossa evolução moral, porque o que nós estamos passando é uma crise moral. E o que nós estamos a buscar com tanta ansiedade? A vacina? Para voltarmos à nossa vida? Mas há uma outra reflexão. Mas que vida estávamos a levar? O antídoto já foi apresentado há muito tempo. E nós, quando eu falo nós, humanidade, não a utilizamos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Se nós tivéssemos, desde aquela época,
exercido essa lei de um amor fraternal, não haveria esta nem nenhuma outra adoecimento, vírus e tantos desencarnes. O mundo não seria mais de provas e expiações esse que habitamos. E agora, através desse vírus, é um convite para evoluirmos, para mudarmos a nossa forma de pensar, de lançarmos outras formas de pensamento. E, acima de tudo, a nossa transformação moral. Para, junto com essa doutrina que é de luz, possamos habitar um planeta que está chegando aí, um novo mundo de regeneração. Quem estará lá? Neste mundo de regeneração, aí eu vou deixar a frase do Evangelho. A cada um segundo as suas obras. Mas ainda há tempo. Sempre há tempo da mudança, da transformação. Apesar de 164 anos ser uma criança, é uma trajetória. E nós temos a nossa construção individual psíquica estabelecida por cada um de nós. Fomos nós que escolhemos os nossos caminhos. Muitos deles dolorosos, sofridos, com angústias. Mas a luz da doutrina espírita está aí. Para que possamos nos abastecermos, nos fortalecermos e seguir os exemplos desses antecessores. Nós não estamos dando a nossa própria vida, mas podemos ser trabalhadores da última hora. Porque é isso que solicita de nós. Porque nós somos essa centelha divina. A luz que se acende em cada um de nós resplandece numa coletividade imensa. Por isso é recomendado o culto do Evangelho no lar. Não vamos acusar A, B e C. Se eles não fazem o papel, façamos nós. Esperar pelo outro é assumirmos também algo que não queremos fazer. Tem aquela história do passarinho, do beija-flor. Um incêndio enorme na floresta, ele ia, pegava no oceano uma gotinha e jogava para apagar. Os outros censuraram ele. Você está vendo isso? Está vendo que, logicamente, você não vai apagar um incêndio com uma gotinha de água? Olha a imensidão desse fogo. Ele falou, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Se os outros que estavam criticando pegassem também todos a gotinha, essa gotinha poderia formar um balde, um oceano, e se todos se abraçassem por esta causa e apagar esse incêndio. E nós estamos vivenciando esse incêndio. E o que nós estamos fazendo? A culpa é de tal pessoa, é da instituição tal, é de tal gestor, não presta. Se o outro tivesse, e a gente entra em conflito, deixa de se falar, falta de respeito, agressões físicas, verbais, desunião. E isso o que é que acontece? Esse efeito, que ora era natural da pandemia, passa a não ser mais de efeito natural. E sim uma projeção que potencializa esse vírus através da nossa forma de pensamento. Porque nós estamos dando alimento para que ele se propague. Então, o antídoto não está nos laboratórios. Isso é um paliativo. O antídoto está em cada um de nós. O convite da mudança está aí. Mas necessita
de oferecermos o nosso testemunho. Isso requer renúncia, requer sacrifício. Então é mais fácil a gente oferecer o braço. Vai amenizar, mas não vai resolver. Então esse é o convite dessa rica doutrina espírita. É o convite de Jesus. É um convite de um Pai que nos ama, que não pune. Não é mais aquele Deus da época de Moisés, punitivo, que era necessário à época. Mas hoje, esse Deus único, onipresente, onipotente, é o Deus de amor. É um Deus de oportunidade. Nós espíritas ouvimos muito. Quem não vai por amor, vai pela dor. E nós estamos indo pela dor, pela dor, pela dor. E não escolhemos o amor. Então, responsabilizar quem? Mas não é carregar culpa, é assumir compromissos. E este é o convite que nós estamos a falar. Temos muito o que comemorar, muita gratidão por ter ofertado essa doutrina de esclarecimento, de libertadora, que não aprisiona ninguém, que esclarece o caminho, mas que diz a você, quer seguir? O caminho é esse. Não quer? Não tem problema nenhum. Agora assuma a responsabilidade. Depois não diga que foi A, B e C. Foi a sua escolha, a minha escolha. Mas mesmo assim, quando a gente escolhe caminhos tortuosos e mais doloridos, ele vem e nos acolhe. E nos oferece a oportunidade. Mas às vezes o remédio é amargo. E nós não queremos o remédio amargo. Parece também paradoxal, mas o sofrimento que é inerente ao homem, cada vez que a gente quer fugir dele, mais ele se amplia. Porque a gente tem a dor do que a gente está passando no momento e a ampliação dele quando a gente quer fugir desse sofrimento. Se é inerente a gente, é melhor dialogar com ele. Dialogar com ele. O que é dialogar com o sofrimento? É chegar e falar, qual é o momento da minha vida que eu estou passando? Por que eu estou passando? Faça uma autorreflexão. Um autoconhecimento. É importantíssimo que a gente se conheça melhor, mas muitas vezes a gente quer conhecer mais o outro do que a gente mesmo. A gente tem receita para passar para o outro, mas a gente não tem solução para os nossos próprios problemas. E a doutrina espírita, novamente, há 164 anos, está nos convidando a isso. E muitos de nós, teimosamente, não estamos a aceitar. Ficamos reclusos, segregados à nossa própria consciência, nos recolhemos à nossa própria insignificância, quando estamos aqui para crescer. A felicidade é relativa para esse mundo, mas ela pode ser alcançada em outros. E nós chegaremos lá, uns primeiro, outros depois. Vai depender de cada um de nós. Então, eu vim aqui para sofrer, não. Você veio aqui para sofrer, não. Eu não vim aqui para sofrer. Eu vim aqui para aprender. Agora, o sofrimento se torna mais amplo ou menos amplo de acordo com as escolhas que eu fiz. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Nós estamos aqui falando há 164 anos da doutrina espírita e do livro do Espírito. É como um base aí, essa estrutura. Como os espíritos disseram, depois que Allan Kardec codificou o livro dos Espíritos, falou assim, ó, as bases estão prontas. Quando ele diz as bases, está forte, fortalecida a base, agora está na hora de vocês, trabalhadores, da primeira, da segunda e da terceira hora, continuar a construção. As colunas e, finalmente, o teto, para abrigar todos. Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Mas sequer querendo pegar na enxada para trabalhar no terreno. Isso tudo é para que sirva da gente de alerta para o despertar de consciência. Para que possamos buscar estratégias de enfrentamento. Não é vergonha nenhum cair.
pedir ajuda, não há vergonha nenhuma. Reconhecer, eu não estou dando conta. Busque o fortalecimento da sua fé. Busque a ciência, o apoio da ciência também, paralelamente à sua fé. Porque a fé também amplia o nosso condicionamento físico, as nossas bases de segurança orgânica. E a ciência e a fé devem andar juntas. Ainda não estão plenamente, mas quando isto acontecer, aí verdadeiros milagres acontecerão. Porque nós somos seres plenos, bio, psíquico, social e espiritual. Então temos muito a comemorar. Se existe sofrimento, mas o sol não deixou de brilhar. Se existe uma pandemia, e muitos estão desencarnando, não deixaram de pessoas de reencarnar. Ou seja, se existe sol, existe dias de chuva. Mas depois o sol torna a brilhar. Se existe uma noite sem estrelas, haverá uma noite muito estrelada. Se existe uma lua minguante, haverá dia de lua cheia. Se existem lágrimas, haverão dias de sorrisos. Se existe dor, haverá dias de alegria também. O que eu quero dizer com isso é que possamos sair da caixinha e não ficar presos à dor, ao sofrimento, não mergulhar como um momento terrível, um momento que não tenho esperança mais para nada. E agora? Eu não sei mais do que vai ser do meu futuro. Nós estávamos acelerados, fazendo um plano de um ano para o outro. Agora é para valorizar um dia após o outro e nos fortalecermos. E aquelas perguntas que a doutrina espírita lança através de suas obras. Quem sou eu? Qual o meu papel nesse mundo? Para onde eu vou? Por que eu vim? Ao autoconhecimento novamente. Tem lá no Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo. Trazido por quem? Precursor Sócrates. Presente em nossa vida até hoje. Conhece a ti mesmo. Esse é o grande convite. Vamos estudar mais as obras para poder trabalhar nessa base que os espíritos entregaram à humanidade e colocarmos em prática. Agora, respeite seu tempo. Respeite seu limite. Se você tem necessidade de chorar, que chore. Se recolha, chore. Não tenha vergonha, não. Se tolere mais. Se ame mais. Precisamos nos amarmos. Precisamos nos respeitar. Precisamos comemorar intensamente esses 164 anos. E eu faço um convite a todos nós que estamos juntos nesse momento. Que amanhã, 18 de abril, possamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus com tanta bondade. Não é mais um Deus punitivo que vive, que foi apresentado simbolicamente para homens que não tinham maturidade ainda. Estamos numa escola, estamos no hospital, estamos numa penitenciária presa ao corpo. Mas assim como um passarinho que voa, nós também teremos a nossa liberdade. Mas que possamos aproveitar melhor, dia após dia, valorizando mais. Quanto tempo faz que a gente não sai e olha para o sol e agradece por ele? O verde das plantações, cada vez mais raras, mas existe. As paisagens naturais. Hoje nós sentimos falta de um abraço, de um aperto de mão, e a gente não dá tanta importância. Precisamos ser mais humanos, mais solidários. Precisamos vivenciar o amor nessa nova era para a humanidade. Então, parabéns, doutrina espírita,
Parabéns ao Livro dos Espíritos. Nossa gratidão a Deus em primeiro lugar. Porque sem a permissão dele nada acontece, nem aconteceria, nem acontecerá. Gratidão ao Mestre Jesus pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua dedicação, pelo teu exemplo, pela vida. Gratidão a Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, mãe de toda a humanidade. Gratidão à espiritualidade pela paciência, abnegação, tanto carinho e proteção tem por cada um de nós. Gratidão aos senhores, gratidão às senhoras, gratidão ao NEPOM, que me acolheu desde 1991. Gratidão a seu idealizador, o Coronel Santa Rita. Gratidão à diretoria, ao presidente, vice-presidente, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. Gratidão ao departamento doutrinário pelo convite. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine e nos proteja e que possamos ser fortes, solidários e amorosos. Deus nos abençoe. Muita paz. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal.